Aueto, saravá banda. Vamos falar de prova de fogo? Tem gente que morre de medo disso. Prova de fogo não é nada mais, nada menos do que uma tentativa de encontrar ali no médium uma falha. Por quê? Existem certas entidades, e antigamente era muito comum isso fazer, que elas têm certas chaves de identificação, para a gente saber se é aquela entidade mesmo que está ali, ou se é só mistificação ou animismo do médium. E a gente fazer isso para expor o médium? Não. A gente faz isso para corrigir o médium, para corrigir sua mediunidade, para que ele melhore, para que ele se aprimore, para que ele realmente pratique a espiritualidade de uma forma correta, né? Mas tem muita gente que tem medo dessa prova de fogo. Dentro dos rituais de Umbanda modernos hoje em dia, é muito difícil você ver uma prova de fogo ser executada. As provas de fogo antigamente, elas eram bem violentas, né? Comer caco de vidro, andar sobre brasas, às vezes rolar sobre vidro, dançar sobre vidro, tacar fogo no chão e dançar em chamas. Não chaminha de etanol, assim, que o pessoal dança que não esquenta, né? Aquela chama azul não queima, né? Mas realmente em brasas fortes, né? Coisas do tipo. Tinha gente que tinha que acender vela sem fósforo, né? Só com o poder da mente. A gente ouve relatos de todos os tipos que você pode imaginar. Gente que estourava pólvora na boca e não na mão, né? Que comia pimenta como se fosse, sei lá, salgadinho, né? Como se fosse Ruffles. E tem todas essas questões aí que a gente pode levar em consideração no passado. Mas por que isso não ocorre muito hoje? Porque o médium não está preparado totalmente para se libertar e permitir que isso aconteça. A nossa mediunidade, por ela ter um quesito muito mais consciente hoje e ter muito mais esse temor de lidar com essas provas de fogo, a gente acaba impedindo que as entidades tomem o transe mediúnico de uma forma mais profunda. E não estou dizendo que você precisa ser inconsciente para passar por uma prova de fogo. Você não precisa. Você precisa ter um transe profundo, tá? Como às vezes tem entidade que corta você e no outro dia já está cicatrizado, coisas bem incríveis. Hoje a prova de fogo que normalmente a gente tem, e são em pouquíssimos terreiros que tem, é o ritual de confirmação. E o ritual de confirmação já é uma prova de fogo porque ele vai gerar um incômodo na vida da pessoa. Porque aquele método de se incorporar, sempre com auxílios, né, de atabaques, de palmas, de cânticos e tal, no ritual de confirmação não existe. Aquela tranquilidade de incorporar numa posição específica, sentindo a entidade trazendo os trejeitos, e aí se libertar ali, soltar o seu corpo para a entidade tomar o seu corpo, não existe no ritual de confirmação. Como que você faz o ritual de confirmação normalmente? Você deita o médium de bruços, né? Ele vai ficar de barriguinha para baixo ali na esteira, com a pedra de Xangô, que é a pedra da verdade, a pedra da justiça na sua cabeça, e ele vai ter que incorporar nessa posição incômoda, só com o chamado do guia, sem ponto cantado, sem atabaque, sem palmas, sem nada. E tem muita gente que não consegue. E ainda depois da incorporação, ele ainda tem que firmar seu ponto. Que é o quê? Dizer sua linhagem, de onde ele vem, o que ele faz, quais são as energias que ele se cruza. A gente chama isso de orixás, né? Ele vai falar os orixás que ele trabalha. Isso vai ser confirmado no ponto riscado da entidade, que ela vai riscar e ela vai explicar pedacinho por pedacinho daquele ponto. E aí depois tudo isso é juntado, né, unido num balaio só, levado até o chefe espiritual, que vai estar incorporado, né, que é o dono da casa, e ele vai dizer se sim ou se não. Aí você me diz, né, mas se o cara não passar nessa, na outra ele tenta o próximo. Cara, teve gente que já tentou 2 vezes a mesma coisa, mesmo com todos os indícios que estava errado. Então não é tão simples assim, porque é nesses processos a gente não está testando se o cara incorpora de fato, se o cara é médium de fato. A gente está tentando identificar o quanto da entidade passa e o quanto dele passa. E aí sim, encaminhar ele para a melhor forma possível, para que ele tenha uma educação mediúnica, um desenvolvimento mediúnico adequado, para ele se tornar apto para atender pessoas que vão lá com as suas mais diversas mazelas, seus mais diversos problemas, esperando serem atendidas, esperando realmente serem cuidadas.
tá? E não só pela vaidade do médium de se manifestar lá e fazer qualquer coisa. Já chegou a gerar até um problema para mim de ordem pessoal, uma vez que eu comentei num grupo dos antigos Facebooks, que nem existem mais, né? Hip Facebook, que o Exu Marabu, normalmente ele se incorporava numa prova de fogo e ele fazia, né, uma provação ali com uma certa frase, uma certa sentença em francês. Então, mesmo que a pessoa não soubesse francês, ou se ela soubesse francês, ela tinha que saber a exata sentença que era falada. E essa sentença, muitas vezes, se trocava, né? Ela se tornava uma sentença mutável. Então, de tempos em tempos, essa frase mudava. Mas quem passava essa frase? O guia-chefe da coroa. Ele avisava qual seria a frase que aquela entidade teria que falar, não falava para o seu médium, né? Claro, falava para os seus assistentes, seus cambones, e aí a entidade tinha que falar aquela frase. E que é muito parecido, né, com quando você vai dar um nome, né, dentro de um processo de feitura de cabeça. E a maior parte das pessoas morria de medo disso e não acontecia. E eu lembro que teve uma médium de Marabu que falou: meu Marabu nunca faria isso, ele disse que não precisa. Cara, é da estrutura da linha. Se ele fosse chamado para fazê-lo, ele fazia. A não ser que não existisse nenhum Marabu ali. E era essa a questão. Esse era um grande problema. Tá certo? Então, gente, prova de fogo é coisa do passado. Ninguém tem que provar mais nada para ninguém. Mas no ritual de confirmação, isso faz parte da liturgia do terreiro. Tem que ser executado. Confia, trabalha, vai dar bom. Saravá.